Nós estamos agora com o ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Márcio Holand, ou Roland. Aí já conto com a sua gentileza da correção, da pronúncia do sobrenome. Márcio, bem-vindo. Opa, obrigado. Tá ótimo, pode ser assim também. Vamos falar dos Correios. Vamos lá. A gente falar sobre esse meio de serviço no Brasil, que imagina, nos anos 90, 80, o que era a vida, né? A vida dos Correios, Márcio. As pessoas viviam muito enviando cartas, comprando selos, usando demais o serviço. Aí, cada vez mais também com o avanço do envio de encomendas, compras pela internet, compras online. No seu olhar, qual é a realidade dos Correios agora, em 2025? Olha, primeiro tem esse ponto importante que você destaca, né? Está tendo grandes transformações da sociedade, as chamadas transformações digitais, da comunicação digital em geral, né? Esse é um lado da história que, em grande parte, requer que os Correios passem por um processo de transformação, de mudança de modelo de negócio, né? Só para ter uma ideia, este prejuízo acusado o ano passado de 2,6 bilhões de reais, 4 vezes superior ao prejuízo do ano anterior, se deve em grande parte ao fato de que 85% das unidades do Correio pelo Brasil afora deram prejuízo. E dão prejuízo porque, de um lado, o Correio alega a necessidade de dar acesso a toda a população aos seus serviços, né, de postagem, de encomendas, em geral. Entretanto, é necessário repensar o modelo de negócio. Não faz sentido você ter um prejuízo desse para os cofres públicos, né? E é sobre isso que a gente tem que falar, sobre o fato de que o acesso aos consumidores deve acontecer de forma economicamente sustentada. E, aliás, esses são os termos da lei das estatais, né? Márcio, uma dúvida, você que está sempre acompanhando bastante esse cenário econômico, essas transformações da sociedade. Nos últimos anos, nós vimos também um avanço muito grande das empresas que fazem transporte, entregas. Bom, essas big empresas que agora vendem demais, a exemplo do Mercado Livre, né, e outras grandes distribuidoras. É uma loucura o que é utilizado de transporte, né? Nunca as pessoas compraram tanto pela internet. Só que as pessoas usam outros meios de locomoção para a entrega dessas encomendas que não os Correios. Essa competitividade também mexeu com esse cenário, o avanço de outras empresas mais competitivas ou eventualmente até com melhores preços. Isso deu uma mexida também nesse cenário, né? Sem dúvida, sem dúvida. Os Correios têm dois grandes serviços, um deles é de encomendas, né, que bate frontalmente com as entregas dos marketplaces, das empresas de tecnologia, de venda, né, pela internet, como a gente usa todo o cotidiano, todo dia, no dia a dia, né? Isso certamente impactou, né, sem dúvida nenhuma. Isso requer, mais uma vez, que os Correios repensem o seu modelo de negócio, tá? Não dá para continuar tratando os Correios como uma empresa estatal dependente do Tesouro, né, como se fosse a mesma empresa dos anos 80, como você citou, dos anos 90, dos anos 2000, não é mais, tá? Este modelo está fadado a gerar prejuízo para a União recorrentemente, e o que é pior, né, numa situação fiscal brasileira muito ruim, né, você gerar um prejuízo deste de um ano para o outro, quando o Brasil precisa melhorar suas contas públicas, é uma notícia muito ruim, né? E esse tipo de prejuízo, olhando você com a experiência até de ter sido integrante do Ministério da Fazenda, ele é absorvido por quem, por onde, num governo? De que maneira estima-se que isso possa ser revertido? Ou a gente está falando de um dinheiro que dificilmente, assim, num curto prazo, poderia ser revertido? Só para a gente, enquanto cidadão, Marcos, poder compreender. E aí, de que maneira o governo vai se virar com esse tamanho de rombo? Olha, infelizmente, ou você tem um momento de carga tributária ou tem emissão de títulos de dívida, tá? O governo se financia assim, tá? Com inflação, com aumento de carga tributária, aumentando tributos diversos para poder cobrir isto, né? Ou emitindo dívida num período que a taxa de juros está muito alta, né? Então, dívida muito cara. Então, não é brincadeira este prejuízo de 2,6 bilhões de reais. Era para ter sido devidamente programado isso num período como este, como eu estou citando, de aumento substancial de juros, de custo muito alto da dívida e obviamente, de limite para aumentar alíquotas de impostos no Brasil. A carga tributária já é muito alta, né?
Eu acho que é importante dar acesso a toda a população brasileira. O Brasil é um país muito desigual, muito grande, né, muito díspare em termos geográficos, com muitos desafios de logística, e a população brasileira, toda ela, deseja receber correspondências, encomendas e por aí vai, né? Entretanto, dá para fazer isso de forma economicamente sustentável e não com geração de prejuízos, né? Então, o cenário não é bom e quem banca isso, infelizmente, somos nós mesmos, porque isso volta para a taxa de juros alta, volta para o custo do crédito elevado, né? A gente está falando de um governo que está fazendo uma expansão de serviços num momento um tanto quanto delicado para a macroeconomia. Em outros países, existem referências, Márcio? Não sei, diante daquilo que você lê, vê, se em outros países também eles têm a empresa, o órgão responsável por isso é privado, ou também tem esses braços públicos, assim. Existem grandes referências para a gente ter como referência aqui no Brasil? Esse serviço de correios, sim, como nos Estados Unidos, tem uma empresa pública de correios, tá? E tem centenas de outras empresas privadas atuando em conjunto, tá? Não é um demérito ter uma empresa estatal, né, vamos chamar assim, de encomendas e de serviços diversos, de correspondências, né? O problema não é este, o problema é a gestão e a administração disso e a adequação aos novos tempos, né? Então, sim, tem. O problema do Brasil não são apenas os Correios quando a gente fala de estatais, tá? Quando a gente fala de estatais, a gente fala de um país que tem um volume significativo de empresas estatais, que tem, muitas delas são empresas de capital misto, né? Sociedade de economia mista, como a gente conhece a Petrobras, o Banco do Brasil, que tem tanto majoritariamente a participação da União, como tem minoritários e emissões de dívida, de ações na mão de vários investidores, né? E esse volume de empresas no Brasil é extraordinário, é muito superior à média mundial. Então, o conjunto da obra que é um grande problema. E nós temos muitas empresas estatais dependentes da União, né? Eu vou citar empresas de metrôs, empresas diversas ligadas à saúde, hospitalar, empresas de dados, empresas ligadas à logística, são vários, além dos bancos, né? Muitos bancos públicos, regionais, órgãos de financiamento. Então, o volume de empresas estatais no Brasil incomoda e é hora da gente discutir sobre isso. Márcio Roland, ex-secretário de Política Econômica da Fazenda, agradeço demais, hein, pela gentileza num sabadão de manhã, às vezes dia de descanso para muita gente, né? Apesar de que quem vive vendo notícia, absorvendo conhecimento, não para nunca, mas obrigada. Obrigada pela gentileza de estar com a gente aqui. Um prazer.